Ora vivam, hoje vamos abordar um componente que é usado largamente no campo da eletrónica e que normalmente designamos por bobina. Ele aparece com 1001 aspectos em termos físicos, mas na sua essência, portanto, ele não passa de um bocado de fio de cobre, grande ou pequeno, enrolado sobre si mesmo, podendo ou não ter um núcleo, portanto, que lhe aumenta a permeabilidade em termos de campo magnético. O mais vulgar que nós visualizamos no dia a dia é a bobina, portanto, tem um aspecto de transformador, como é este o caso, portanto, é uma bobina de 4,420 mA e serve normalmente como bobina de choque para filtro em transformadores de alimentação. É o aspecto mais vulgar, portanto. Só tem um enrolamento, portanto, só tem uma entrada e uma saída, portanto, não se trata de um transformador, é mesmo uma bobina. Um outro aspecto, aqui já é um transformador, portanto, já tem dois enrolamentos, mas podemos considerar individualmente que se trata de duas bobinas conjugadas em si para alcançar um transformador, portanto, um efeito transformador. Uma outra característica curiosa nas bobinas que aparecem é que o seu núcleo pode ser magnético, pode ser a bobina pode ser enrolada num campo ou num corpo que tem alguma característica magnética. Portanto, como é o caso deste que nós visualizamos, a bobina não está ligada a nada, mas o seu núcleo, sendo magnético permanente, vai ser influenciado, portanto, quando nós a polarizamos ou a fazemos atravessar por corrente. Algumas têm um aspecto curioso, como é esta bobina que está aqui. Portanto, à primeira vista parece um condensador, mas não, trata-se de uma bobina, portanto, não tem campo magnético permanente. Portanto, existem até, portanto, a conjugação de bobinas encapsuladas quase como se tratasse de um circuito integrado. Neste caso é um kit da Allen, como aparece, portanto, aqui um outro, portanto, mais um com uma quantidade de bobinas, portanto, inseridas no seu interior, portanto, a bobina, portanto, de filtro 10 microhenries, neste caso, portanto, que aparece muito em placas que utilizam processadores, portanto, é um sem número de bobinas, portanto, com aspectos diferentes, com valores diferentes, inclusivamente podendo ter o aspecto físico igual, mas com valores totalmente diferentes. A forma de medir a bobina e a unidade que é utilizada na sua medida é o Henry. Portanto, neste caso, nós vamos medir uma bobina ajustável. Ela tem um núcleo, portanto, que permite ajustar, portanto, com precisão o valor que se pretende. Ela neste momento está ajustada para os 500 microhenries, portanto, conforme podemos visualizar aqui, portanto, neste pequeno aparelho de construção caseira, portanto, mas este processo é igual para medir todas as bobinas, portanto, qualquer bobina, portanto, é medida, portanto, com esta unidade, neste caso milihenries, portanto, trata-se de uma bobina de 10 milihenries, portanto, aparece aqui como 10 ou 103K, portanto. Quanto mais espesso for o condutor com que a bobina é feita, maior corrente ela pode ser atravessada e maior armazenamento de energia ela consegue realizar, portanto. Agora que já visualizamos o aspecto
de uma quantidade de bobinos, portanto, vamos ver para que é que ela normalmente é utilizada. Portanto, a bobina normalmente é utilizada para fazer trabalho mecânico. Quando nós pensamos no motor, é uma bobina, portanto, com determinada característica em termos de enrolamento, que nos permite realizar um esforço mecânico. Eu vou-me socorrer agora aqui de uma pequena bobina, de uma cabeça de uma teleimpressora, portanto, para vos dar ideia do que é o trabalho mecânico que ela realiza. Portanto, esta bobina funciona às 5 volts, portanto, eu vou polarizá-la, portanto, e nós verificamos ali, portanto, a atividade mecânica da bobina sempre que lhe encostamos o condutorzinho. Portanto, ou seja, é um aproveitamento prático daquilo que é a bobina. Okay? Temos aqui um outro exemplo, que é um relé de 24 volts, a quem eu já retirei o encapsulamento para ser mais fácil de constatar. E reparem, portanto, ela tem um braço mecânico, que quando é alimentado, portanto, realiza um movimento mecânico e faz com que o relé, portanto, feche os seus contactos. Mas o importante é nós visualizarmos aqui o trabalho mecânico que é realizado. Portanto, nós temos a nossa bobina aqui, portanto, no interior, e ao pressionarmos ou alimentarmos o nosso relé, constatamos ali um movimento mecânico. Okay? Ainda no âmbito do aspecto físico que uma bobina pode assumir, temos aqui um exemplo de uma bobina com núcleo de ar. Portanto, trata-se de um tubo de cobre oco que permite a passagem de água pelo seu interior para arrefecimento da mesma. Portanto, este género de bobinas é utilizado para criar uma força magnética que, sendo tão forte, consegue aquecer material ferroso colocado no seu interior ou levá-lo mesmo à sua fusão. Depois aparecem núcleos que podem ser inseridos no interior da bobina, portanto, de forma a que a sua permeabilidade magnética seja alterada, portanto, como é o exemplo deste, em que temos um transformador constituído por duas bobinas, portanto, em que a permeabilidade magnética é alterada pelo seu núcleo, que é um material ferroso. Portanto, aqui outro exemplo, e assim sucessivamente. Portanto, temos vários exemplos com várias dimensões, mas normalmente todos eles assentam sobre o mesmo, ou o núcleo, portanto, onde o cobre é enrolado, ou então o cobre é enrolado sobre o seu núcleo. As bobinas podem ainda assumir o aspecto, como é o caso deste, parece quase um condensador, mas trata-se de uma bobina, portanto, mais uma bobina, e agora temos um outro aspecto também que aparece muito nas placas de circuito impresso, portanto, placas de circuitos eletrónicos, onde temos bobinas com valores isto é uma resistência, só para comparação, portanto, quase que se assemelha, portanto, a uma resistência, mas não, tratam-se de bobinas, ok? Uma das características que é inerente à bobina, portanto, e sendo ela construída de cobre ou de alumínio, qualquer tipo de condutor, portanto, ela tem uma resistência que deriva do material com que é construída. Portanto, neste exemplo, nós temos uma bobina de um relé, portanto, que, sendo construída com um fio muito fino, permitiu enrolar uma grande dimensão de cobre, que resulta num comprimento de fio muito elevado sobre o seu núcleo. Portanto,
Esta resistência, portanto, que ela tem, nós podemos aplicá-la diretamente à lei de Ohm e determinar o seu consumo, portanto, quando estamos a falar de corrente contínua. Portanto, atenção que se for corrente alterna, o caso muda de figura. Portanto, nós visualizamos que tínhamos 1472 ohms, eu estou a alimentar a bobina com 24 volts e podemos ver ali o seu consumo, que é de 16 mA aproximadamente. Portanto, esta é uma característica inerente a todas as bobinas, sejam elas construídas com alumínio, com cobre, com qualquer tipo de condutor. Portanto, a sua resistividade interna, que resulta da quantidade de material que foi utilizada, é uma constante na bobina. Ainda na abordagem das bobinas, nós agora vamos socorrer-nos de duas bobinas, portanto, com valores próximos, portanto, se bem que não seja importante. Esta é uma bobina de 10 mA, portanto, e esta que temos aqui, portanto, é uma bobina com 440 mA, portanto. Uma das coisas que temos de ter presente quando pensamos em bobinas é que, ao fazermos a bobina ser atravessada por uma corrente, ela vai criar um campo magnético. Esse campo magnético pode ser medido, pode ser calculado, portanto, eu vou demonstrar aqui a existência desse campo magnético, portanto, quando a bobina é atravessada por uma corrente elétrica, com o auxílio de um pequeno compasso, de uma bússola, portanto, para demonstrar, portanto, que o campo magnético aparece quando nós fazemos a bobina ser atravessada por uma corrente. Eu estou a utilizar uma tensão de 1,6 volts para a polarização da bobina, portanto, e como nós verificamos, portanto, uma vez que a bobina era de baixo valor, portanto, nós atingimos os 2,69 amperes a 1,6 volts, ok? Mas fica assim demonstrado, portanto, o surgir do campo magnético quando a bobina é atravessada por uma corrente, que neste caso é os nossos 2,66 amperes. Tendo terminado o aspecto físico das nossas bobinas, nós vamos agora verificar o seu comportamento quando inserido no circuito elétrico. Teoricamente, se a bobina fosse perfeita, não havia consumo de energias. Ela só consome energia porque, sendo construída à base de cobre ou alumínio ou outra matéria qualquer condutora, essa matéria apresenta uma resistividade ao ser atravessada pela corrente elétrica e, como tal, dissipa em calor. Se a bobina fosse perfeita, portanto, ela não iria dissipar energia, portanto, não iria criar calor e, como tal, portanto, aquilo que nós lhe entregássemos, ela iria devolver. Podemos dizer que a energia fornecida a uma bobina é devolvida pelo circuito. Para fazer essa demonstração, nós criamos um pequeno circuito constituído por um MOSFET, portanto, para servir de interruptor, uma bobina, portanto, foi a bobina que utilizámos há bocadinho para medir, de 10 mA. Utilizamos uma fonte de alimentação para nos fornecer 12 volts, um condensador de 560 microfarads, 450 volts e dois diodos 4007. O primeiro diodo 4007 tem a função de proteger o retorno para a fonte. O segundo diodo vai aproveitar para escoar a energia, portanto, que resulta do anular do campo magnético criado na bobina quando nós interrompemos o nosso MOSFET. Ou seja, o nosso MOSFET está aqui a servir como interruptor, liga e desliga a cadência que nós lhe fornecemos e, sendo um interruptor, portanto, cria campo magnético, desligamos, esse campo magnético é convertido em campo elétrico e esse campo elétrico é recuperado para o nosso condensador. Isto vai resultar, portanto, num aproveitamento ou reaproveitamento daquilo que foi a energia que nós entregamos à nossa bobina. Portanto, o facto de estarmos a utilizar um condensador com uma capacidade elevada em termos de tensão é porque as correntes com que nós vamos lidar são em si perigosas, portanto, ou seja,
O facto de nós estarmos a trabalhar com 12 volts, ao fornecer a uma bobina, portanto a uma bobina de 10 mA, vai-se criar um campo magnético e esse campo magnético, ao desaparecer, vai criar um campo elétrico. Campo esse elétrico que é elevado, ok? Terem atenção a isso porque isto é muito, muito perigoso. Eu tenho uma resistência ligada nos terminais do condensador para garantir que ele está descarregado. Neste momento nós temos 0 volts no condensador. Eu vou ligar a fonte de alimentação, tenho o meu gerador de funções com 155 Hz, temos 0 do osciloscópio e ao ligar agora, portanto, nós começamos a ver aqui a tensão do nosso condensador a subir rapidamente. Ou seja, eu estou a fornecer energia à minha bobina e essa energia que está a ser fornecida à bobina, portanto, é convertida em tensão elétrica quando se anula o campo magnético. Portanto, nós podemos visualizar aqui no osciloscópio o momento em que é entregue, portanto, a tensão ao bobina e podemos ver que atingimos picos na ordem dos 370 volts, 300 e... Eu vou descer um bocadinho mais para que o osciloscópio possa apanhar tudo. 400 volts, 414. Já vamos em 390 volts, portanto, como nós estamos a verificar, a bobina é polarizada, cria um campo magnético, interrompemos o circuito, esse campo magnético é convertido em energia elétrica e estamos a aproveitar para carregar o condensador. Portanto, já vamos com 420 volts. Reparem que este condensador aqui, portanto, nesta posição, aproveita aquilo que é a energia fornecida pela bobina ao circuito quando nós interrompemos aqui a nossa gate do MOSFET. Ok? Fica assim demonstrado, portanto, que a bobina, portanto, recebe energia, portanto, cria um campo magnético, esse campo magnético é devolvido como campo elétrico. Já vamos em 450 volts, vamos ter que desligar porque o nosso condensador é só de 450, portanto, e pronto, podíamos continuar aqui a subir a tensão até ao máximo dos 470, 475 volts sensivelmente, que é o que resulta desta polarização, ok?